Olá pessoal, sou o professor Isaías. Mais uma aula de filosofia que hoje ela é bem abrangente, vai da antiguidade à modernidade. Então nós vamos tratar do seguinte assunto: as desigualdades de gênero na filosofia e no mundo do trabalho. Então isso é muita coisa para uma aula só, mas vamos lá. Então, as desigualdades de gênero na filosofia e no mercado de trabalho são fenômenos interligados, que refletem estruturas sociais e culturais que perpetuam a subordinação da mulher. Então, o que acontece? Até quando a gente pega, muitas vezes, nem sempre, um livro sagrado, a gente quer justificar a dominação do homem sobre a mulher. Porque está lá escrito que a mulher deve ser submissa ao homem. Parece que a gente ficou no Antigo Testamento e não chegou no Novo, porque lá pelas tantas, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que não existe mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo. Então, o que isso significa? Aí na tua casa e lá na minha casa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aqui é um ditado popular que calha muito bem nesse assunto que nós estamos tratando agora. Então, para prosseguir, temos o seguinte: no campo da filosofia, a história tem sido dominada por homens, com pouca representação feminina em posições de destaque e pouca discussão sobre a questão de gênero. No mundo do trabalho, as mulheres enfrentam disparidades salariais, dificuldades de ascensão profissional e maior exposição à informalidade, evidenciando a persistência de padrões discriminatórios, claro, em prol do sexo masculino. Bom, desigualdades de gênero na filosofia. Aqui nós temos uma imagem da coruja aí ao lado da mulher. A coruja representa a filosofia e a pedagogia também, porque ela olha para quase todos os lados sem mexer o corpo, mexendo apenas o pescoço. E aí nós temos a figura feminina. Então, dominação masculina. A história da filosofia tem sido tradicionalmente marcada por uma predominância masculina, com poucas vozes femininas reconhecidas e valorizadas no campo da reflexão filosófica. Então, subrepresentação. Mulheres filósofas muitas vezes foram marginalizadas, tendo suas obras e ideias menos divulgadas e discutidas em comparação com seus colegas homens. Estereótipos de gênero. A filosofia, como outras áreas do conhecimento, foi influenciada por estereótipos de gênero, que atribuem características como racionalidade e objetividade aos homens e emotividade e subjetividade às mulheres, o que pode ter contribuído para a exclusão das mulheres do campo filosófico, do campo da reflexão. Então, embora muitas vezes negligenciadas, pensadoras como Diotima, Hipátia, Hipárquia e outras, isso aqui da antiguidade, deixaram um legado importante para o pensamento filosófico, para a filosofia. Então nós temos aí algumas filósofas e vamos tratar primeiro de algumas da antiguidade. Então, Diotima de Mantinéa, personagem que está lá no diálogo O Banquete, que é de Platão, ela é apresentada como uma mulher, uma sábia, que ensina Sócrates sobre o amor e a beleza. Aqui eu não quero que você confunda com a esposa de Sócrates. A esposa de Sócrates era Xantipa. E aqui nós estamos falando de Diotima de Mantinéa. Então, Hipátia de Alexandria, linda mulher. Então, uma filósofa neoplatônica, matemática e astrônoma. Então, Hipátia foi uma figura pública proeminente em Alexandria e vítima da violência. Você imagina, era uma mulher tão sábia, tão culta, que os cristãos ficaram com preconceito
contra ela e mataram a mulher. Entre outras coisas também porque era muito bela, né? Era de extravagante beleza, mas principalmente pelo seu conhecimento. Bom, Hipárquia de Maroneia, olha a figura polêmica, uma filósofa cínica, conhecida por sua escolha de viver uma vida de pobreza e de simplicidade com seu marido, Crates de Tebas. Então, o Crates e ela, quando um casal estava brigando, estava se desentendendo e prestes a se separar, eles iam lá. Por isso o Crates ficou conhecido como o abridor de portas, porque ele chegava sem avisar, batia na porta e ele, juntamente com a esposa, reconciliavam o casal. Então, foi muito importante a figura de Hipárquia de Maroneia. Bom, então, aqui nós temos Temistocleia, uma filósofa profetisa que foi mestra do matemático Pitágoras, segundo outro filósofo que era mais ou menos contemporâneo deles, o Aristóteles. Bom, e aí nós temos a grande figura de Aspásia de Mileto. Quem era essa mulher? Então, uma intelectual que era professora de retórica e que viveu em Atenas, conhecida por sua influência no pensamento do grande Péricles. Você imagina que Péricles governou tão bem a cidade de Atenas que o século que ele governou ficou conhecido como século de Péricles. É claro que ele governou poucos anos, mas o século inteiro ficou conhecido como século de Péricles e acredita-se que por influência da esposa Aspásia, né? Então aí nós temos a figura de algumas dessas filósofas da antiguidade. E agora, nós vamos partir para a Idade Média. Então, na Idade Média e na Renascença, nós temos algumas figuras como Hildegarda de Bingen, uma monja da congregação de São Bento, que era teóloga, filósofa, compositora e curandeira. Curandeira aqui não é no sentido de feiticeira, não é? Por exemplo, conhecia ervas medicinais que ajudavam na cura de certas doenças. Então, Cristina de Pisa, então uma escritora e filósofa francesa conhecida por sua obra Cidade das Damas, onde vai tratar da questão feminina. E depois nós temos aí uma filósofa inglesa, que é a Margaret, conhecida por suas obras sobre filosofia e natureza, né? E principalmente também por tratar da natureza com uma ótica científica. Então, muito importante essa união entre a filosofia e a ciência, uma vez que toda ciência é filha da filosofia. E agora nós temos figuras um pouco aí da modernidade. Então, a Anne Conway, então uma filósofa inglesa que criticou o René Descartes e influenciou o Leibniz, né? Então, ela fez críticas ao racionalismo cartesiano. Isso não é brincadeira. Imagina, o René Descartes é considerado um dos pais do modernismo, né? E é o principal pensador daquela coisa da reflexão, né? Porque nós temos o empirismo e o racionalismo, ele é o pai do racionalismo. Então, ela é muito importante. Então, aí nós temos Émile de Châtelet, então uma filósofa e matemática francesa conhecida por sua tradução comentada de Principia Matemática de Newton, né? O princípio matemático de Newton. Aí nós temos aí a expressão em latim e ela fez a tradução. Então é de grande importância também, porque muitas coisas que hoje nós conhecemos, inclusive na língua portuguesa, teve uma tradição do latim para a língua portuguesa. E aqui ela traduziu, logicamente, para a língua francesa, que é uma língua neolatina. Então, já a Mary, que era inglesa, ela é conhecida pela obra intitulada Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ela também assim, parceira, podemos assim dizer, nesse pensamento em relação ao feminino, da Simone de Beauvoir, que era uma filósofa existencialista, esposa do Sartre, francesa e conhecida por sua obra O Segundo Sexo. Então aqui, na modernidade, nós temos uma contribuição muito acentuada das mulheres na filosofia, porque elas vão tratar diretamente dessa questão de gênero.
E aí, na continuidade, nós temos figuras como a Hannah Arendt, né? Ela é uma filósofa alemã que viveu aí o período do nazismo, conhecido por os seus estudos sobre o totalitarismo e a ação política. E depois nós temos a Martha Nussbaum, então uma filósofa que era americana, conhecida por seus trabalhos sobre ética, que é uma das áreas principais da filosofia, emoções e justiça. E agora nós temos também a Judith, que ela vai tratar do conhecimento de trabalho sobre gênero, inclusive abordando a questão da sexualidade e performatividade. Então, a questão da performance, né? Então, muito importante também, porque assim como a Simone e outras, ela vai tratar diretamente do gênero feminino, enfatizando a importância desse gênero. Aí nós temos a Genevieve Delors, que é uma filósofa da Austrália, então é da mesma terra do Peter Albert David Singer, conhecida por seus trabalhos sobre gênero e filosofia. Então é muito importante porque a Austrália, além de trazer a figura expressiva de um filósofo contemporâneo, eu considero ele o segundo melhor filósofo da contemporaneidade, dos que ainda estão vivos, eu acho que ele e o Jules Habermas estão aí na linha de frente. Nós temos aí uma conterrânea do Peter Singer, que é a Lodge, né, fazendo esse trabalho direcionado à mulher, enquanto que o Singer ele fez um trabalho direcionado à causa animal. Bom, então, na continuidade, nós temos aqui uma figura de suma importância, que é uma filósofa brasileira. Tem outras, mas eu me lembro muito bem dessa daqui, que é a Marilena Chauí. Ela foi professora, não é, em São Paulo. Hoje ela é professora emérita do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. É autora de obras como Convite à Filosofia e O que é Ideologia. E ela também atuou como secretária de Cultura da cidade de São Paulo. Entre outras coisas, ela também ajudou, inclusive, a formar partidos políticos aqui no Brasil, muito ligado à causa popular. Eu não preciso aqui expressar a questão partidária para não ser interpretado de forma não devida. E aqui se trata de ciência e de filosofia e não de partidarismo. Bom, então, na continuidade, nós temos aí a questão da desigualdade relacionada ao gênero, então vamos tratar dessas desigualdades agora no mercado de trabalho. E a imagem que nós temos aí já fala por si só, né? Então, quem é que ganha mais, o homem ou a mulher? Então, diferença salarial. Mulheres tendem a receber salários inferiores aos homens em cargos equivalentes. Então, exercendo a mesma função, o que demonstra uma discriminação de gênero e pode levar a dificuldades financeiras e maior risco de pobreza para as mulheres. Então, isso é sério. É uma questão muito grave que precisa ser pensada e modificada. O chamado teto de vidro. Mulheres enfrentam obstáculos para ascender a cargos de liderança e direção, mesmo com qualificação e com experiência, o que é conhecido como teto de vidro. Então, com qualificações e com grande experiência, nem sempre isso quer dizer que a mulher vai exercer um cargo que comanda homens. Muitas vezes a competência dela é até maior, mas pelo fato de ser mulher, aqui no Brasil mesmo, na política a gente vê que tem menos mulheres nos partidos políticos, no Congresso, nas assembleias legislativas do que homens. Então, isso aqui está muito relacionado a essa situação do teto de vidro. Questão da informalidade agora. Mulheres são mais frequentemente encontradas em empregos informais, com menos proteção social, com menor salário e, inclusive, sem estabilidade ou com pouca estabilidade. Há bem pouco tempo, a empregada doméstica nem era um trabalho formalizado. Há bem pouco tempo é que esse trabalho foi integrar uma categoria de trabalho como outra qualquer. Bom, então agora, divisão sexual do trabalho.
A persistência de uma divisão sexual do trabalho, onde as mulheres são mais responsáveis pelos cuidados com a casa e a família, pode limitar suas oportunidades de progressão na carreira e contribuir para a desigualdade salarial. Então, muitas vezes, quando a mulher tem o filho, quando o casal tem o filho, quem vai abandonar o emprego para tomar de conta do filho é a mulher. Raramente isso acontece ao contrário. A não ser quando a mulher ganha muito e o homem ganha pouco. Estereótipos. A manutenção de estereótipos de gênero no mercado de trabalho, como a associação da maternidade com a menor disponibilidade para o trabalho, pode levar a preconceitos na contratação e na avaliação de desempenho das mulheres. Ah, porque ela tem filho, então agora ela vai trabalhar pensando no filho que ficou em casa, vai ter que levar o filho para amamentar, enfim, sempre cria alguma dificuldade. Agora vem a pergunta que não quer calar. Quem trabalha mais? O homem ou a mulher? Lá vem bomba. Então, semanalmente, isso aqui nós estamos falando de 2022, quando uma mulher trabalhava 44 horas numa empresa, ainda tinha que dedicar ao lar 21 horas aproximadamente. Isso na semana, né? 44 horas no trabalho, 21 no lar. Enquanto que os homens, trabalhando 44 horas na empresa, dedicavam em torno de 12 horas ao lar. Então, veja aí, quando o homem trabalha 44 horas na empresa e a mulher trabalha 44 horas, no lar, a mulher ainda trabalha praticamente o dobro do que o homem trabalha no lar. E eu ainda preciso dizer que o trabalho do homem, como dar uma limpeza no carro, arrumar o quintal, dar um banho no cachorro, pode deixar para a semana que vem. A mulher vai fazer comida e lavar roupa. Algumas atividades que não pode deixar para a semana que vem. Então, o trabalho da mulher no lar, além de ser maior, ainda é o trabalho de maior qualidade também. E eu não estou exagerando. Bom, então, causas e consequências, estruturas sociais e culturais. Desigualdade de gênero são enraizadas em estruturas sociais e culturais que perpetuam padrões de discriminação e desigualdade. Falta de acesso à educação e oportunidades. A falta de acesso à educação e a outras oportunidades pode dificultar a entrada e a progressão na carreira das mulheres, especialmente em áreas mais competitivas. Mulheres enfrentam discriminação tanto no acesso ao mercado de trabalho quanto na progressão da carreira, o que pode levar a desigualdades salariais e menor representação em cargos de liderança e de relevância. Isso é a que nós chamamos de discriminação. Muito bem. Então, e qual é o papel do Estado e da sociedade? Isso é importante, que até agora a gente vem falando do problema. Então, mais ou menos como é que a gente precisa fazer para amenizar? Então, o Estado tem um papel importante na promoção da igualdade de gênero, por meio de políticas públicas que combatam a discriminação, promovam a educação e a inclusão e ainda garantam o acesso a direitos como licença maternidade, creches e outros direitos. Bom, mudança cultural. Bom, mudança cultural, portanto, mudança de mentalidade, é fundamental para desconstruir estereótipos de gênero e promover uma sociedade mais igualitária. Participação da sociedade civil. A sociedade civil, incluindo organizações não governamentais e movimentos sociais, desempenha um papel crucial na conscientização sobre desigualdades de gênero, na ação e na pressão por mudanças sociais relacionadas a essa questão de gênero. Então, agora, depois de toda essa reflexão tanto quanto corrida, vamos fazer uma atividade.
As mulheres enfrentam dificuldades para progredir na carreira e podem ser preteridas em promoções devido a estereótipos de gênero ou a pressão para conciliar trabalho e responsabilidade familiares. As mulheres têm menor participação na força de trabalho, com uma taxa de 53,3% contra 73,2% dos homens, conforme dados do IBGE de 2022. Então, qual das seguintes situações é um exemplo de combate à desigualdade de gênero no mercado de trabalho? Na letra A temos diferença salarial entre homens e mulheres exercendo a mesma função numa empresa. Então, será que é isso que vai minorar a situação? Letra B, menor acesso das mulheres a cargos de liderança. Então, é melhor que a mulher exerça menos cargo de liderança, os homens exerçam um pouco mais. A exemplo do que vem acontecendo, é isso mesmo? Bom, letra C, maior proporção de mulheres em empregos informais. Quer dizer, a mulher não precisa nem carteira assinada, é melhor que ela trabalhe nesses empregos em que faz muita coisa, mas fica um pouco aí na penumbra. É isso mesmo que tem que acontecer? Letra D, igualdade de oportunidades para homens e mulheres em termos de desenvolvimento e carreira, de desenvolvimento de carreira. E, finalmente, a letra E, ausência de políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero. Então, será que já dá para deduzir qual das alternativas responde à nossa indagação? Vamos lá. Olha aí a letra D. Igualdade de oportunidades para homens e mulheres em termos de desenvolvimento de carreira. Então, isso é fundamental. E agora, para concluir a nossa aula aí com a bela imagem da Hipátia, podemos dizer o seguinte: as desigualdades de gênero na filosofia e no mercado de trabalho são desafios complexos que exigem ações em múltiplas frentes. A conscientização, a educação, políticas públicas eficazes e a mudança cultural são elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês à nossa aula de hoje. Espero ter contribuído bastante com essa reflexão sobre gênero e sobre como a gente resolver alguns problemas que podem ser alcançados pela nossa reflexão. Então, muito obrigado mesmo pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro.